Tem uma palavra de Deus, creio que Deus vai falar contigo nessa manhã. Amém? Gostaria que você preparasse o seu coração. Hoje nós temos também ceia, né? Hoje nós vamos participar do pão e vamos participar também do sangue, do vinho. Amém? Que foi derramado por nós. Eu quero que você já prepare Provérbios capítulo 4, o versículo de número 23. Durante 21 dias, irmãos, nós gravamos 21, contando com as mensagens de domingo, foram 21 mensagens de áudios que os líderes gravaram juntamente comigo. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada líder dessa casa, você que se empenhou nesse jejum, gravando os áudios, e quantos testemunhos nós tivemos. Nós vamos separar um culto só para testemunhos, irmãos. Gente que foi tão edificada, foi tão tocada, né? Ouvindo essas palavras, gravando essas palavras. O Joshua falou que ele está incendiado, porque ele gravou 21 palavras, porque ele traduzia do português para o inglês. Então foi 21 palavras que o Joshua gravou, e ele está lá na salinha me ouvindo lá, e ele está em fire. Eu sento com ele, só fala de Jesus, fala do poço da água, né? Dos candelabros. Eu falei, Jesus do céu, é bom estar contigo. Gente, é bom estar com pessoa que está cheia de Jesus, não é não? Tem gente, irmão, que está precisando estar com gente que está cheia de Jesus, porque a tua tristeza vai embora, porque a pessoa começa a falar, você fala, uau, que rio é esse, aleluia, fluindo, né? E foi muito bom, irmãos, foi muito bom. O próximo, você não participou, eu convido você a participar desse jejum, amém? Glória a Deus. E vamos ter um período de jejum, talvez vou marcar num outro culto, mas vamos para a palavra do Senhor aqui. Eu quero falar, eu gravei essa palavra, eu estava com 2 palavras para ministrar, e essa palavra estava antes, eu estava, Senhor, e o Senhor falou, essa. Eu falei, amém, Senhor. É o lugar do nosso tesouro. O lugar do nosso tesouro. Pai querido, obrigado por essa manhã, por esse primeiro dia do mês de outubro. Nós entramos, Pai, no mês 10. Nós queremos te agradecer. Se estamos aqui, existe um propósito para qual nós estamos aqui. Assim como a rainha Esther, Pai querido, como estava naquele determinado ano, naquele determinado momento, e ela entendeu que foi para aquele momento, para aquela época, para aquele horário que ela nasceu para o propósito, e ela cumpriu o propósito de Deus. E nós estamos aqui, Pai querido, e se estamos vivos nessa terra, existe um propósito para nós. Nós queremos declarar, Senhor, que teu fluir venha nessa manhã. Que os rios de água viva, Senhor, venham purificar-nos. Venha nos lavar, Pai. Que nós venhamos beber dessa água, meu Pai querido, essa água que é Cristo. Eu declaro vida sendo liberada. Eu declaro, Pai querido, o ambiente já está liberado de glória, de vida. Eu declaro que cada pessoa que chegou aqui vai ser impactado por essa palavra, Pai querido. Eu declaro, Pai querido, que a mente seja levada cativa à obediência. Toda distração nós repreendemos agora, e nós declaramos que essa palavra vai achar um solo fértil, vai achar, Pai querido, essa semente vai ser lançada, e ela vai alcançar um coração, Pai, aberto. Eu declaro, Pai, que o teu é o reino, teu é o poder, e tu é a glória, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Você sabe que Deus nos criou com o potencial. Todos nós fomos criados por Deus. Tudo que Deus cria tem o poder de crescer e de multiplicar. Tudo que Deus faz, você olha para a natureza, você planta uma semente, a semente ela passa por um processo de morte, porque se a semente ela não morre, ela não pode quebrar aquela casca dura e nascer vida, e assim acontece com o nosso coração muitas das vezes. Passamos por um processo de morte de nós mesmos, para que Cristo venha, né, nascer, que Cristo venha florescer em nós. Mas o que eu quero dizer é que tudo na vida foi criado para dar frutificação. A sua vida foi criada, Deus te criou para você crescer. Você nasceu criança, você nasceu como um embrião pequenininho, um negocinho de nada, e foi desenvolvendo a vida, e hoje você está aqui. Você passou pela sua fase de criança, você passou pela sua fase da adolescência, e hoje você está na fase talvez da juventude, como eu, aleluia, glória a Deus, sempre forte, né? E talvez você está um pouquinho mais
mais experiente, amém? Porque não existe velhos, existe mais experientes, amém? Então, mas isso quer dizer que você cresceu naturalmente, mas existe também um crescimento, que é um crescimento espiritual. Porque muitas vezes nós vemos um crescimento natural, mas nós não entendemos por que não há um crescimento, muitas vezes espiritual da minha vida. E eu quero dizer que é importantíssimo o crescimento natural, mas mais importante do que crescimento natural é um crescimento espiritual, até porque, se você não sabe, você é um ser espiritual. Você é um espírito que tem uma alma e habita num corpo terrestre que tem data de validade nessa terra. Quem está comigo, diga amém. O teu corpo de validade, que é o natural, é aquilo que você vê, existe um tempo de validade. O que você vai levar não é esse corpo, o que você vai levar é a maturidade que você adquiriu quando você chegar diante de Deus. Diante de Deus você não vai acordar e dizer, hoje eu já sei tudo, agora eu estou no céu, ou eu estou com Cristo, eu sei tudo. Não, você vai levar a tua maturidade que você está aqui na terra, e é por isso que o propósito de Deus é que nós sejamos transformados segundo a imagem do mais maduro, do melhor, daquilo que Deus enviou, que foi Ele mesmo se tornando homem e vindo à terra para mostrar um nível mais alto de maturidade, um nível mais alto de obediência, um nível mais alto de submissão, um nível mais alto de autoridade e poder, que é o seu Filho Cristo Jesus. Cristo Jesus veio à terra como uma criança, sendo Deus, criou Maria, criou José, mas se submeteu e entrou dentro da barriga de Maria. Aleluia. As mãos que criaram Maria foram as mãos que foram acariciadas por Maria. Aleluia. Você já parou para pensar nisso? Ele é o criador de todas as coisas, mas Ele veio nos mostrar o caminho, porque Lúcifer veio por um caminho e Cristo veio por outro caminho. Sendo Deus, não se usurpou de ser como Deus, e Lúcifer, não sendo Deus, queria aquilo que Deus quer. Olha para o teu irmão e fala, não queira aquilo que é meu. Deus tem algo muito bom para você. Diga para ele, Deus tem algo muito bom para você. Aleluia. Todos nós nascemos com um potencial e crescimento. Isso faz parte da vida. Existia uma fase na minha vida que a minha mãe estava preocupada comigo. Porque eu estava ali na fase, entrando na adolescência, e eu não crescia, irmãos, eu não desenvolvia fisicamente. E minha mãe me levou no médico, e o médico receitou biotônico. Você sabe o que é. Eu não sei se você já tomou, é que o negocinho é bom. Eu queria tomar, assim, era um negocinho, mas eu queria tomar mais, porque o negócio é bom. Eu nunca vi um negócio bom, irmão. Vai dizer, quem lembra que é bom? É gostosinho aquilo, né? Então, de vez em quando, eu enganava minha mãe, né? Vou confessar o meu pecado aqui, né? E quem não tem pecado, que atira a primeira pedra. Eu enganava minha mãe, às vezes tomava até um pouquinho mais, para poder crescer, irmãos, amém? Porque minha mãe preocupou, né? Então, mas eu quero dizer para você que o crescimento, todo o crescimento da nossa vida pessoal, quanto da nossa vida espiritual, determina, o que determina? O solo que eu estou plantado. O solo. O ambiente em que eu estou envolvido, as pessoas que estão ao meu derredor. Porque essas pessoas que estão ao teu derredor, elas têm uma mente muito medíocre, você vai ter uma mente medíocre. Se as pessoas que estão ao teu lado, elas não têm um espírito de grandeza, e Deus é grande, Ele colocou um espírito de grandeza dentro de nós, você pode se tornar uma pessoa medíocre por causa de uma mentalidade. Então você tem que cuidar com quem que você anda. Porque quem você anda, a terra que você está plantada, determina o teu crescimento também. É por isso que eu falei que é muito bom estar com pessoa que só fala de Jesus, só fala das coisas de Deus. A cabeça dele está no céu, o pé está na terra, eu vou falar sobre isso, mas a cabeça está no céu. Mas eu quero dizer que a coisa mais importante para o crescimento se chama coração. Diga coração. Pastor, mas não é o favor de Deus, eu tenho o favor de Deus. Eu quero dizer, você nasceu de novo, você tem o favor de Deus. Você já é abençoado, mas não basta simplesmente ser abençoado, porque você tem que guardar o seu tesouro, e o seu tesouro está dentro do seu coração. Provérbios capítulo 4, versículo 23, essa foi a introdução, nós vamos para a palavra agora, 4, 23. Sobre tudo que deve se guardar, guarda
o teu coração, porque dele procede a sua vida, as fontes da sua vida. Você sabe que o coração é a coisa mais importante. Eu ouvi uma vez uma pessoa falando, que ela contou que existia um senhor, e esse senhor, toda a tarde, ele estava dentro de um bar, e ele bebia, e ali a vida dele era junto daqueles amigos de jogo, bebida, e um dia alguém pregou o evangelho para esse homem, e aí esse homem aceitou Jesus, e os amigos perceberam que ele não foi mais ao bar. E passou 3 dias, um dos amigos do bar falou: compadre, eu vi que você não está indo mais lá no bar para nós beber jogar, um pouquinho, tá um tempinho ali. Aí ele falou assim: não, é porque agora eu virei crente. Aí ele falou assim: mas quem colocou essa loucura na sua cabeça? Para que esse negócio de ser crente nada. Ele falou: olha, se você viesse há um dia atrás, talvez você conseguiria tirar da minha cabeça, mas ela não está na minha cabeça, ela já desceu para o meu coração essa verdade. Porque eu vou dizer uma coisa: um pensamento, quando entra dentro do seu coração, se torna uma verdade dentro de você, tanto para o bem ou contra o mal. É por isso que você tem que guardar os seus ouvidos do que você ouve, com quem você ouve, o solo que você está. O solo que você está plantado se chama reino de Deus também. Mas as pessoas que você anda com ela, você tem que entender que elas influenciam você. E a Bíblia diz que nós temos que guardar o nosso coração. Diga coração. Por quê? Porque a boca fala o que? A boca fala o que está dentro do seu coração, e o seu coração é um tesouro onde você armazena coisas boas ou coisas ruins. O teu coração é uma despensa. Eu preguei aqui de ser dispenseiros de Deus. O que é ser dispenseiros? É ser um mordomo, é ser um administrador daquilo que Deus confiou. Deus confiou a terra aos filhos dos homens. Essa mensagem é de domingo, se você não ouviu, ouça. E essa terra que Deus confiou, porque do Senhor é os céus, a terra, a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Mas a terra, o salmista diz que a terra Deus deu aos filhos do homem. Então a autoridade da terra está sobre o homem. O que ligar aqui na terra, Deus libera do céu, porque Deus fala assim: eu preciso da tua concordância para mim atuar aqui na terra, porque se você não orar, se você não abrir a sua boca, e se você não guardar o seu coração, nada vai acontecer. E venha o teu reino, e seja feita a sua vontade aqui na terra, como é no céu. Então você precisa concordar com Deus, mas por isso você precisa estar com o coração para Deus, um coração alinhado. Você sabe que Mateus 6:21 diz assim: porque onde está o teu tesouro, ali está também o teu coração. Quando Jesus fala de tesouro, ele não está se referindo simplesmente ao tesouro em si, mas é o lugar onde você guarda aquilo que é precioso. Guarda o teu coração. Guarde o teu coração, porque dele procede fontes para a vida. Se você quer prosperar, guarde o seu coração. Se você quer ter casamento abençoado, guarda o teu coração. E esse tesouro, a Bíblia está dizendo que é algo que eu guardo, que eu armazeno. Jesus disse: onde está o teu tesouro, o seu coração vai estar ali. E essa passagem também nos mostra que existe 2 lugares para nós guardarmos o nosso tesouro: ou é aqui na terra, ou é no céu. Você pode fazer um tesouro e armazenar muitas coisas aqui na terra. Eu quero dizer, desfrute por 100 anos, o máximo talvez, 100 e poucos anos. Mas eu quero dizer que existe um lugar muito melhor de você guardar tesouro, que não é aqui na terra. Porque aqui na terra, sabe que o ladrão ele vem. Aqui na terra, sabe que as coisas enferrujam. Mas se você quer guardar uma herança eterna, você tem que guardar no céu. Mateus 6:19-21. Jesus vai dizer claramente que nós não acumuleis para vós outros tesouros sobre diga, é um lugar passageiro. Diga, a terra é um lugar passageiro. Então Jesus está dando um exemplo para nós. O bom administrador é Jesus, porque ele é o filho que mais administrou. Ele diz: eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do Pai. E ele está dando um conselho. Ele está dizendo: não acumuleis para vós tesouros sobre a
onde a traça, ferrugem, corroem, e onde ladrões escavam e... Próximo versículo. Mas ajuntais para vós outros tesouros. Aonde? No céu, onde traça, nem ferrugem corrói, onde ladrão não escavam e nem roubam. O próximo versículo. Porque onde está o teu tesouro? Aonde está o teu tesouro? Eu preciso entrar em uma definição de polo. O que é isso? No reino do Espírito não existe nada neutro, não existe palavra neutra, não existe música neutra, não existe ou é de Deus a fonte ou é do inimigo. Se a pessoa que está te dando um conselho, a palavra que ele está falando é um achismo dele, não. Agora se é Deus falando, amém. Se a fonte é Deus, eu quero dizer que vai haver vida, vai haver um coração alegre, porque Deus é vida e onde Deus está, existe a alegria, amém. Então eu tenho que tomar decisões na minha vida. Eu tenho que definir o que eu quero para mim. Se eu quero investir aqui na terra, ou se eu quero ter uma herança eterna guardada no céu, que Paulo entendeu. E Paulo fala, a loucura das riquezas insondáveis de Deus. Quando Paulo entendeu isso, ele deu toda a sua vida para um propósito, porque ele entendeu que aquilo era algo mais importante, e ele sabia que aquilo era um propósito de vida, um estilo de vida, aonde ele decidiu colocar o seu coração não na terra, mas ele colocou o seu coração no céu. Então diga para a pessoa do lado e diga, você tem que definir sua vida. Se você quer algo passageiro, ou se você quer algo que é eterno, você escolhe desfrutar por 100 anos, 50, ou desfrutar durante toda a sua vida, toda a eternidade. Você sabe que a tendência deste mundo é roubar o teu coração. A tendência deste mundo é te contaminar. A tendência deste mundo é te tirar do propósito a qual Deus te criou. Você pode ter tudo aqui na terra. Não estou falando que você não pode ter bens, você pode ter carros, ter casas, ter posses, mas essas coisas não podem ter o teu coração. Porque muitas pessoas vêm para a América com o sonho da América. Eu vou dizer que tem um sonho muito maior do que o sonho da América. É o sonho do nosso Pai. É o sonho dele que vai prevalecer. O sonho da América, irmão, vai te frustrar, porque você vai chegar no resto da sua vida cansado, tentando se aposentar, tentando fazer muitas coisas, frustrado na vida. Mas eu quero dizer, Deus não te trouxe aqui para você ganhar dinheiro. Deus te trouxe aqui para você cumprir um propósito dele. E para que você possa cumprir o propósito dele, você tem que guardar o teu coração. Porque o inimigo, ele quer lá fora te colocar como faraó, escravizar, muito trabalho árduo. Eu vou dizer uma coisa, se você trabalha muito, você está no lugar errado de estar. Você pode trabalhar o suficiente e ganhar muito, porque Deus dá para aqueles que nele esperam. Que isso, pastor? Eu quero dizer que existe uma maneira de você trabalhar. Não estou falando para você não trabalhar, entenda bem o que eu estou falando. Mas trabalhe o suficiente, mas seja abençoado, que a multiplicação vai vir sobre a sua vida, a abundância de Deus, porque você buscou primeiro as coisas do alto. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentada. Os seus pés estão na terra, mas o seu coração tem que estar em cima, pensando nas coisas do alto. É que Paulo fala, o meu coração está no céu, o meu pensar está no céu, a minha vida é movida pelo céu. Por isso eu preciso guardar o meu coração, porque eu estou assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu estou lá, meu coração está lá, minha vida está lá, e aqui na terra é acréscimo para mim. E aqui na terra Deus vai me dar, porque bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor. Hoje eu sou morada por todo sempre. Aleluia! Cadê a morada de Deus aqui? Aonde Deus habita? Aonde Deus habita, meu Deus? Deus não está em pedra, em tijolo, em palco. Não, isso aqui não está. Deus está aqui dentro de mim. Aleluia, Deus não está mais num tabernáculo, Deus não está mais numa arca da aliança. Deus está dentro de você, e é dentro de você que Ele quer se mover, é dentro do teu coração que Ele quer que você seja bênção. Eu vou trazer uma palavra na semana que vem sobre Abraão, quando ele disse, eu vou te engrandecer. Eu quero dizer que Deus colocou grandeza dentro de você, para você abençoar muitas pessoas. Aleluia. Mas para isso você tem que guardar o seu coração. Eu quero falar bem rápido sobre 4 tipos de solos e 4 tipos de coração.
4 tipos de solos e 4 tipos de coração. Jesus, ele vai contar uma parábola para nós. E ele vai trazer isso para nós de uma forma que nós precisamos entender. Porque se nós queremos avançar na vida, se nós queremos ter um chamado de Deus e frutificar no chamado ou na vida, nós temos que entender como está o nosso coração, como está o solo do nosso coração. A Bíblia fala em Mateus 13 e 19, vamos lá? Mateus 13, 19. A todos os que ouvem, diga ouvem, a palavra do reino e não as compreendem, vem o maligno. E a palavra do reino, ela é semeada no coração. Vem o maligno e arrebata os que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Jesus está falando sobre um semeador que sai com sementes a semear. E quando ele sai lançando sementes. Hoje, aqui está sendo lançadas sementes aqui. Aqui nessa manhã, você está recebendo sementes. Deus dá pão ao que come, né? Mas Deus dá semente também para você, né? Processar ela, para que ela venha trabalhar no seu coração. Então, Jesus está contando que existe um lugar que é semeado essa semente. E fala de 4 tipos de coração. O primeiro, a semente, ela caiu no solo à beira do caminho. A Bíblia fala, este é o que foi semeado à beira do caminho. Diga por mão do lado, à beira do caminho. Você sabe que o primeiro solo, à beira do caminho, é o lugar onde pessoas passam. É onde a terra se torna mais dura. Você sabe que existe coração que eles estão um pouquinho mais duros. A beira do caminho fala de passagem, onde as pessoas passam. Esse caminho tem muitas pessoas. E sabe de uma coisa? Muitas pessoas passam pela sua vida. Existe às vezes um impedimento que as pessoas colocam na sua vida para cumprir o propósito de Deus. Ou elas te levam ao propósito, ou elas te tiram do propósito de Deus. Vocês têm que cuidar. Que isso, pastor? Porque esse solo fala que a semente foi lançada, mas era um solo duro. É um solo à beira do caminho, onde há passagem, onde pessoas passam. Na nossa vida, muitas pessoas vão passar na nossa vida. E Jesus vai dizer muito claro que se essas pessoas se tornar prioridade nas nossas vidas, e depende da pessoa que é, nós não vamos conseguir cumprir o propósito de Deus na nossa vida. É por isso que Jesus confronta todas aquelas pessoas que querem seguir a Ele. Ele está dizendo, esse coração é um coração que está pegado com pessoas. Esse coração é um coração que está pegado com pai, com mãe. Jesus vai dizer muito claro, que para ser discípulo dele, a Bíblia é Mateus 8, 19 e 22, por favor. Mateus 8, 19. Então aproximou dele um escriba e disse-lhe, mestre, seguir-te-ei para onde queres? Eu vou dizer uma coisa, se muitas pessoas falam assim, Senhor, eu quero te seguir. Eu quero crescer ministerialmente, eu quero cumprir o seu propósito. Jesus vai dizer assim, mestre, quero te seguir para onde quer que fores. Próximo versículo. Mas Jesus respondeu, as raposas têm seus covis e as aves do céu, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. O próximo versículo diz, e o outro dos discípulos diz, Senhor, permita ir primeiro sepultar. Quando meu pai quando eu terminar de cuidar do meu pai, quando eu terminar de cuidar da minha mãe, quando eu terminar de estudar, quando eu terminar minha carreira, quando eu terminar disso, Senhor, aí eu vou te seguir. Então, permite-me primeiro ir sepultar o meu pai. Próximo versículo. Replicou, porém, Jesus, disse, segue-me e deixa. Jesus, irmão, se Jesus dá uma palavra dessa para você, se o pastor dá uma palavra para você, você pode ficar magoado com o pastor. Deixa o seu pai, que alguém vai cuidar dele. Quando nós saímos do Brasil, que isso, pastor, que palavra dura, né? Jesus
é muito mais duro. Jesus falou, deixa os mortos. E o homem não estava morto. Jesus está dizendo aqui, deixa o seu pai, se você quiser me seguir, você tem que renunciar à sua família. Deus disse a Abraão, você tem um propósito na sua vida, você quer primeiro sair da tua casa, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrar. Porque tudo que Deus tem para nós, existe uma renúncia da nossa vida. Ministério é uma renúncia, crescimento na vida é uma renúncia. Você tem que decidir, mas não basta decidir, você tem que deixar tudo e caminhar nisso. Mas muitos corações estão apegados a essas coisas. Jesus está dizendo, deixe os mortos sepultar os seus mortos. O próximo versículo está em Lucas 14, 25 e 27. Lucas 14, 25 a 27. Grande multidão acompanhava a ele, voltando-lhe, lhe disse. Próximo versículo. Se alguém vem a mim e não... aborrece o seu pai e a sua mãe, e os seus filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não está qualificada a me seguir. Palavra dura, né, irmãos? Mas não é minha, é de Jesus. E Jesus é poderoso, e Ele é o Filho de Deus, e Ele é a verdade. Se você quer ser discípulo de Jesus, é uma grande renúncia. Calcula, mede a torre, mas eu vou dizer, vai valer muito a pena. Deixa então seu pai, deixa sua mãe, os seus filhos, irmãos, irmãs, e ainda renuncia a sua própria vida. Se você não fizer isso, você não pode ser o meu discípulo. 27 diz o quê? E qualquer que não tomar a sua cruz e vir após mim... Irmãos, eu acho Jesus incrível. Ele é maravilhoso. Jesus certa vez está numa reunião como essa. E aqui nós estamos fazendo a vontade do Pai. Eu creio que você está fazendo a vontade do Pai, amém? E Jesus está numa reunião como essa. E a sua mãe está lá fora procurando ele junto com seus parentes, né, irmãos. E chega um resultado para Jesus. Chega Jesus, tua mãe está lá fora te chamando. E fala assim, minha mãe e meu pai é quem faz a vontade de Deus. É quem está aqui, ó. Uau! Que palavra dura. Sabe o que Jesus falou? Se você está no propósito comigo, nós estamos juntos. Se você não está no propósito comigo, você não faz parte da família. Porque quem faz parte da família é quem veio fazer a vontade de Deus. Amém? Por isso que quando você aceita Jesus, você tem que entender que a sua vida agora é uma renúncia. E se você não entender isso, o seu coração vai ficar ruim. Porque você vai exigir tantas coisas e pedir tantas coisas, mas não. O processo de viver a vida abundante, ter um coração para Deus, é você morrer e deixar Cristo viver na sua vida. Paulo diz, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E eu quero dizer uma coisa, enquanto as pessoas for prioridade na sua vida, você não pode cumprir o propósito de Deus. Quando Deus for a prioridade na sua vida, você pode cumprir o propósito de Deus. Porque vai te custar tudo cumprir o propósito de Deus. Vai te custar caro. E não é para todo mundo. É para quem quer negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Não é seguir A, B, C, D. Segue Jesus. Que quando você segue Jesus, você está seguindo a vida eterna. Quando você segue Jesus, você está seguindo a alegria. Quando você está seguindo Jesus, você está seguindo o pão da vida. Muitas pessoas estão famintas, não de pão natural, mas de alegria, de paz, de ter uma mente em Cristo, de viver plenamente um casamento abençoado, filhos abençoados, ter prosperidade dentro de casa. Porque Deus tem tudo isso, mas primeiro você tem que renunciar tudo e dizer, Senhor, a minha confiança não está no meu trabalho, a minha confiança não está na minha família, a minha confiança não está na minha casa, no meu casamento, a minha confiança está em seguir o Senhor. E eu sei que se eu seguir o Senhor, minha casa vai bem, meu casamento vai bem, minhas finanças vai bem, porque o Senhor, Ele acrescenta aqueles que confiam nele. Diga, o meu coração tem que estar em Deus, que é a minha prioridade. A Bíblia fala de um outro solo rochoso, né? Em Mateus capítulo 13, 20, vai dizer assim, o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve, diga, ele ouve a palavra, ele recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. E lhe chegando a angústia, diga, a angústia chega.
Aquele que não tem raiz profunda, a angústia chega. E quando vem a angústia, vem a perseguição por causa da palavra. Logo se escandaliza. Esse solo, ou esse coração, porque eu estou falando de coração, aqui a Bíblia fala que a semente foi lançada e cada um é um tipo de coração. Esse segundo coração, a semente foi lançada, e a semente que foi lançada foi num solo pedregoso. Diga pedregoso. Meu Deus, que palavra. Essa terra é uma terra que a semente caiu, ela nasceu, mas ela não criou raízes, porque era rasa. Não aprofundou, porque era no meio das pedras. E onde a pedra não tem como aprofundar a raiz. Então veio o sol, e o sol queimou a plantinha que não tinha profundidade. Irmãos, eu quero dizer uma coisa: para você se manter inabalável, você vai ter que crescer primeiro para baixo, para que você possa crescer para cima. E tem gente que não gosta de crescer para baixo. Crescer para baixo fala de processos na vida. Crescer para baixo fala... Eu estava conversando com o Joshua e eu estava falando para ele, e ele estava falando para mim assim: pastor, eu não quero perder nenhum propósito. Eu não quero perder nenhum processo de Deus na minha vida, porque não vale a pena querer anular processos, porque se eu anulo o processo, eu não vou estar na satisfação, no fullness of God, da completude de Deus, na alegria de Deus. Então eu não quero abortar processos na minha vida. Isso é uma pessoa que está crescendo constante para baixo, suas raízes, que não corre de processos, mas que renuncia a si mesmo. E a Bíblia fala desse solo, ele tem pouca duração, ele recebe com alegria a palavra. Tem tanta gente que recebe com alegria a palavra, vem para a igreja: pastor, que palavra maravilhosa da graça, porque aqui nós pregamos a graça, o amor de Deus, a graça transformadora, que tira o pecador e não deixa ele pecador mais, mas deixa ele entender que ele é amado, que ele é justo, que ele é santificado, que ele tem uma identidade, ele vai cumprir o propósito de Deus. Aleluia. Ele vai ouvir isso. Esse é aquele que recebe o chamado com alegria, mas a raiz dele é pequena, não cresce. Ele depende sempre de uma motivação. Sempre alguém está falando: vamos, 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 vamos. E a Bíblia fala que ele se escandaliza. Ele se escandaliza. A Bíblia fala que logo se escandaliza. E o escandalizar no original é colocar uma pedra de tropeço no caminho. Escandalizar. Tem muitas pessoas que escandalizam com pessoas aqui. Uma pessoa pode ser uma pedra de tropeço no seu caminho. Ou ela pode ser... Jesus falou que ele foi uma pedra de tropeço para Israel, porque não creram nele. Então, pessoas que passam no nosso caminho, elas podem ser canal de bênção, elas podem ser tropeços na nossa vida. Agora, se você entrar nesse lugar, porque escandalizar fala de você também se ofender, se sentir ressentido, se melindrar, se sentir ofendido com alguma coisa ou com alguém. Eu quero dizer uma coisa: escandalizar também fala de desconfiança. Num casamento, quando um marido começa a desconfiar da esposa, ou a esposa a desconfiar do marido, esse relacionamento, essa aliança já não é mais uma aliança saudável, porque entra no lugar de desconfiança. E se isso não for resolvido, sabe o que vai acontecer? Vai descer para o coração, e isso vai se tornar amargura, ressentimento, porque não guardou o coração, porque não resolveu, porque não conversou. E o inimigo, ele sempre atua onde há algo escondido. O inimigo sempre age onde não há clareza, onde não há luz, aonde as trevas o inimigo age. Mas Cristo é a luz verdadeira, eu sou a luz desse mundo. E quem anda em mim não anda em trevas. Eu quero dizer, homens de Deus são homens que trazem transparência nas coisas. No casamento, nos relacionamentos, aonde você for na vida, não deixe as coisas sem resolver. Resolva tudo. E esse relacionamento, quando há desconfiança, aí vem o ressentimento. E tem muitas pessoas que se decepcionam com pessoas, porque eu merecia aquilo, eu merecia isso. Eu vou dizer uma coisa para você: justiça própria é o caminho da falta de renúncia. Jesus falou: se você quer ser meu discípulo, a primeira coisa, renuncia a você, porque eu vou te escandalizar se você não entender. Porque Jesus já disse: deixa o teu pai, deixa a tua mãe. Se você não me amar mais do que tua esposa, mais do que teus filhos, você não está qualificado para ser meu discípulo. E se Jesus está dizendo isso, você pode dizer: nossa, que palavra dura. E você pode estar ressentido com Jesus. Aleluia.
mas eu fico tranquilo porque essa palavra não é minha, é de Jesus. E as pessoas, muitas das vezes, elas caminham em um lugar onde a justiça própria entra. E quando a justiça própria entra, é o lugar da ofensa. Porque eu merecia isso. Porque eu merecia aquilo. Eu vou dizer uma coisa, amor. Graça é um favor imerecido. Merecimento do homem é o inferno. Que isso, pastor? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir aqueles que estavam debaixo da lei. O que isso quer dizer? Por merecimento todos nós merecemos ir para o inferno, mas por graça todos nós estamos indo para o céu, porque é um favor de Deus, é bondade de Deus. Ele resolveu dar a sua vida por mim e para você. Então não tente merecer nada. No seu casamento não tente merecer, no ministério não tente merecer, porque entra ressentimento. Quando você fala assim, Senhor, eu te agradeço, e agradecer cresce, irmão. Agradecer libera o favor de Deus. Quando você agradece pela sua esposa, pelo seu filho, pelo seu ministério que você está, pelos irmãos que estão do seu lado, por tudo que Deus está fazendo, sabe o que vai acontecer? Ele vai acrescentar para você mais, porque quando você murmura, é como quase se fosse uma blasfêmia contra Deus. Eu mereço algo melhor. Eu mereço uma esposa melhor. Eu mereço, quando você reclama, você está dizendo isso. Quando você reclama de pessoas, eu mereço amizades melhores, eu mereço um patrão melhor. E isso entra a justiça própria. Corra desse lugar, porque é um lugar que o inimigo está tentando atacar o seu coração. Guarde o seu coração. Eu decidi ser feliz. E decidi ser feliz, não importa quem tem razão. Eu quero ser feliz, a razão deixa para lá. Aleluia, perca a razão e seja feliz. Olha para a pessoa do lado e diga assim, perca a razão, querido, seja feliz. Não queira ter razão no casamento, não queira ter razão nas amizades, não queira ter razão dentro de nada. Perca a razão e fala, Senhor, tudo que eu recebo vem do alto, vem do Pai das luzes, aonde não há sombra de variação e nem dúvida, e tudo que vem dele é bom. E quando você tem essa expectativa que é bom, Deus libera aquilo que é bom. Senhor, a minha esposa é maravilhosa, meus filhos são maravilhosos, essa igreja é maravilhosa, Pai querido, os líderes são maravilhosos, Pai, eu louvo a Deus por ser pastor dessa igreja, é maravilhoso, e isso vai crescendo, porque o favor de Deus, isso é louvor a Deus, agradecimento é louvor a Deus. Eu quero que você agradeça a Deus pelo irmão que está do seu lado. Pega na mão dele e fala, obrigado, meu irmão. Obrigado porque nós temos uma aliança em Cristo. Obrigado, seja fiel ao Senhor. Diga para ele, olhe para o Senhor, agradece, porque o agradecimento libera o seu coração contra o diabo. Aleluia. Ministra uma palavra para ele, seja canal de bênção na vida dele. Diga, você é uma bênção, meu irmão. Você é uma bênção, minha irmã. Obrigado pela sua vida. Você é abençoado, meu irmão. Minha esposa, meu esposo, você é maravilhoso. Elogia essa pessoa. Aleluia. Guarda o seu coração. Isso guarda o seu coração. Isso guarda o seu coração. Quando você olha para Jesus, ninguém te escandaliza. Quando você olha para Jesus, ninguém pode te deixar amargurado. Diz que a amargura vem, diz que a angústia vem. Por quê? Porque esse coração estava com expectativa no lugar errado. Não coloca a sua expectativa em homem, vão te decepcionar. Não coloca a tua expectativa em casamento, vai te decepcionar. Não coloca a tua expectativa no trabalho, vai te decepcionar. Não coloca a tua expectativa no ministério, vai ficar frustrado. Coloca a sua expectativa em Jesus. Ele nunca vai te decepcionar. Jesus é a chave, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Guarda o teu coração sobre todas as coisas. Guarda, porque o inimigo quer minar o seu coração. O inimigo quer entrar nessa terra. E a Bíblia fala também do próximo, eu estou finalizando, que cresce entre espinhos. E o que cresce entre espinhos, diz assim, Mateus 13, 22. Esse é o solo com espinhos, o coração. E diz assim, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Ele ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra de Deus. Sabe o que é isso? Eu tenho que fazer, porque se eu não fazer, porque se eu não trabalhar, porque se eu não correr atrás, porque se eu não fizer isso, nada vai acontecer. A tua confiança está em você, meu irmão. Não tem que trabalhar, você tem que trabalhar. Trabalhe confiando no Senhor.
Saia para casa todos os dias e diga: Senhor, obrigado por mais um dia de trabalho. E quem agradece, cresce. Obrigado pelo patrão que eu tenho. E quem dá graças a Deus, as coisas começam a melhorar na vida. Por mais que o patrão, você brigou com o patrão, às vezes num momento ali, você fala: Senhor, o meu patrão é uma bênção. O meu patrão é abençoado. E eu oro para que cada dia ele seja mais abençoado, porque ele vai aumentar o meu salário, eu tenho certeza. Ele vai me promover. Essa briga é para promoção, porque eu abençoo a vida dele. Eu abençoo o trabalho. Eu agradeço a Deus porque Ele me deu uma oportunidade. Irmãos, muda essa mentalidade de sempre reprovar as coisas. Essa é uma mentalidade de escravo. Você tem uma mentalidade nobre. Vou pregar isso domingo que vem. A sua mente é uma mente nobre. E quem tem a mente nobre tem a mente de Cristo. Aleluia. Com poucos pães e peixinhos Ele falou: graça eu te dou. Ele não ficou dizendo: mas é pouco, vai faltar. Ele disse: Senhor, é o que nós temos hoje. Deus vai multiplicar. Ações de graça. Libera tudo. Quando você olhar para sua conta bancária, agradeça pelos dólarzinhos que tem lá. Oh, meu Deus, não vai dar para pagar esse aluno, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. Pelo amor de Deus, meu irmão, olha para o alto e entenda que Ele é o seu Pai. E se Ele é o seu Pai, Ele é o teu provedor. Porque Pai fala de provisão. Mas se você não conhece o Pai, eu quero te apresentar. Ele é bom demais. Aleluia, Ele é o pai dos órfãos, marido da viúva. A Bíblia diz que Ele é o pai do órfão, não existe órfão, Ele é o marido da viúva. Ele é o bom pastor que dá a sua vida. Ele é tudo, Jesus. Isso fala dos cuidados do mundo. Pessoas que garantem a sua prosperidade na sua própria força, na sua saúde. Mas eu quero dizer para você, é Deus que te guarda. Se alimente bem, não seja negligente com aquilo que Deus te deu. Faça exercícios, amém? Físicos, vai para a academia. Mas não confia na academia. Não confia em você. Toma o remédio que o médico falou, mas confia no Senhor que Ele vai te curar. Não coloca a sua confiança em nada nessa terra, porque você vai se decepcionar. Mas quando você coloca a sua confiança no Senhor, Ele tem cura para você. Porque quando a Bíblia diz que Ele trabalha para aqueles que creem, aqueles que nele esperam. E eu estou falando com um grupo que crê. Eu estou falando com crente nessa manhã. Quem tem crente? Tem crente aqui, será? Eu estou falando com quem crê que Ele é bom. Aleluia. A Bíblia diz em Filipenses 4, 6 e 8: não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecido diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Toda a tua preocupação, tira de você e lança a Ele. Está preocupado nessa manhã? Quero que você levante a sua mão aqui nessa manhã. Você vai falar: Senhor. Aí você sabe a preocupação que você está. Você sabe o que está te preocupando. Preocupação não vai resolver o teu problema. Preocupação vai te deixar ansioso. Você vai dizer: Senhor. Diga: Senhor, eu lanço a Ti. Aí você vai falar o que você está lançando a Ele. O meu casamento, o meu filho, as minhas finanças, o meu ministério. Eu lanço a Ti. Você fala e diz assim: porque eu creio. Diga: porque eu creio que o Senhor tem cuidado de mim. Diga: a minha provisão não vem da minha força, não vem da minha habilidade mental, vem do Senhor. Eu creio no Senhor. Diga: o trabalho não vai me encantar. Eu não vou viver pelo trabalho. Eu não vou viver por esse mundo, porque o meu coração está guardado em Ti. O meu tesouro é o Senhor, e eu confio nele. Aleluia. 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 Isso te dá leveza de saber que tudo vem por Ele. Não coloque fardo pesado. Jesus diz: vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado. Eu tenho alivio para a sua alma. Se você entrar num ambiente como esse e sair mais pesado, de condenação, de culpa, não é o Evangelho. Jesus disse: vinde a mim, porque os doutores da lei trazem fardo pesado. Mas Ele diz: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados com preocupações, eu vos aliviarei. O último solo, o louvor já se preparando aqui, é o solo da terra boa. Mateus 13, 23 diz assim: mas o que foi semeado em boa terra
é o que ouve a palavra e a compreende. Diga, eu sou. Mais forte, diga, eu sou terra boa. Diga, o meu coração é bom e está recebendo a semente. E diz assim, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, 60, 30 por 1. O mínimo que você vai fazer é 30 por 1. 30, 60, 100. O que é isso, pastor? É um coração de uma terra boa. É um coração que é inofensivo, é um coração que entendeu o propósito, é um coração para o Senhor. Mas o que caracteriza esse solo, essa terra, é que ele não tem pedra, ele não foi pisado, ele não tem espinho, mas é uma terra boa. Diga, uma terra boa, não tem espinho. O mundo não me sufoca, as paixões desse mundo, a riqueza não me encanta, porque a minha herança é Cristo, a minha riqueza é Cristo, o meu tesouro está guardado, é Cristo. Então esse mundo não me encanta, os espinhos não vão me pegar, porque os espinhos falam de um amor ao dinheiro, de um amor a querer ter. Deus pode te dar, mas ame Ele, porque Ele te amou primeiro. E essa terra pisada, eu vou cumprir o propósito de Deus, independente do que as pessoas falam, independente do meu pai, da minha mãe, de pessoas que passaram no meu caminho. Eu decidi seguir ao Senhor, e a decisão de seguir ao Senhor, ela é única, ela é pessoal. É você que decide cumprir o propósito, é você que decide seguir. O teu pai e a tua mãe não pode decidir por você, mas eu quero dizer, quando você decide pelo Senhor, esse é o maior tesouro que você vai guardar no seu coração e vai caminhar com Ele todos os dias. É Jesus. Essa é a terra boa. Essa terra dá crescimento, seu ministério vai ser frutífero, sua casa vai ser abençoada, sua vida vai ser uma vida de paz. Você não pode ter outra prioridade senão o Senhor. Eu quero que você se coloque de pé nessa manhã. Se coloque de pé nessa manhã. Aleluia. Aleluia. Meu coração é teu, Senhor. A minha riqueza é o Senhor. Ninguém me define, quem me define é o Senhor. O que as pessoas falam de você não te define. O que as pessoas acham de você não te define. O que te define, sabe o que é? É o Senhor. O que te define é Jesus. O que te define é olhar para Ele. O que te mantém firme é agradecer a Ele, saber que Ele está no controle de tudo. Aleluia. Essa manhã você entrou aqui e talvez essa palavra falou com você nessa manhã. Talvez você chegou aqui com o coração pesado, triste. Você chegou aqui com tantos problemas, talvez relacionamentos, talvez você está a ponto de... Você vê o seu filho, às vezes não tem solução para ele, filhos nas drogas, esposo querendo se separar de esposa, tantas coisas minando você, preocupações, finanças te preocupando, mas eu quero te dizer, Deus quer te tirar desse lugar. Mas você tem que entender uma coisa, como eu disse da semana passada, Deus não veio consertar o teu barco furado. Não, o que é consertar o meu barco furado? É, Senhor, entra na minha vida, me dá um casamento abençoado, me dá um filho abençoado, me dá relacionamento. Não, o Senhor não quer consertar o teu barco. O Senhor está falando, ei, entra no meu barco, porque o meu barco vai te levar ao destino e ao propósito que você vai cumprir na vida. Entra no barco de Jesus. Talvez você nessa manhã chegou aqui e nunca decidiu pelo Senhor Jesus. A decisão por o Senhor Jesus não é uma religião. Jesus não veio estabelecer uma religião. Jesus veio estabelecer uma família, porque ele falou que o Pai enviou Ele. Não foi uma religião que enviou, foi o Pai que enviou Ele. E quando o Pai envia, Ele veio numa missão de questão de família. Nós estamos aqui nessa manhã, uma reunião de família. Pastor, mas se eu aceitar Jesus, eu vou mudar de religião. Não, você vai fazer parte da família de Deus, que vai, aleluia, morar no céu, que tem a herança, que tem tudo de bom. Cristo deu a sua vida por você. Cristo é que tem o coração perfeito. Cristo não ficou ofendido com ninguém. Na cruz Ele diz, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazes.
Talvez você já murmurou com Deus por causa da sua situação. Talvez você está aqui falando, mas aonde Deus estava quando isso aconteceu? Deus está no mesmo lugar, agora no trono. Mas o mundo é mau. As coisas más acontecem. Mas eu quero dizer para você que Deus quer te livrar do mal. Ele quer dar ordem aos seus anjos ao seu respeito e te livrar de todo o mal. Você pode passar um dia de noite de choro, mas a alegria ela vem pela manhã. Talvez você tenha chorado na sua vida, talvez você tenha lutado, não tenha alcançado, talvez você não tenha crescido. Eu quero dizer para você, hoje é o seu momento. Se você nunca entregou a vida para Jesus, eu gostaria que você levantasse as suas mãos e falasse, Senhor, eu que decido sair do meu barco. Se você nunca entregou a sua vida para Jesus, levanta as suas mãos e fala, Senhor, eu quero sair do meu barco. Tem uma mão levantada, cadê mais mãos aqui? Semana passada nós tivemos 5 mãos levantadas, onde tem mais? Eu quero dizer para você, sai do teu barco, entra no barco de Jesus. Jesus, Ele tem tudo que você precisa. Se você está na internet também, eu gostaria que você levantasse uma mãozinha que tem aí, as pessoas vão orar por você. Tem mais alguém que queria sair do seu barco? Fala, Senhor, eu estou cansado da minha vida. Eu estou cansado de lutar e não chegar em lado nenhum. Eu quero entregar o meu coração, porque quando você entrega o seu coração, você entrega o seu tesouro. Porque tudo que está no teu coração é onde você está armazenando o teu tesouro. E a tua boca fala o que o teu coração está cheio. Eu vou te dar mais uns 10 segundos. Mais alguém que gostaria de dizer, eu quero levantar as minhas mãos para aquele que abriu suas mãos na cruz. Aquele que morreu por mim porque eu estava em pecado e Ele pagou o preço da minha dívida. Era para mim ser condenado, mas Ele foi condenado. Mais alguém? Tem mais uma mão levantada aqui, aleluia. Mais alguém gostaria de entregar sua vida a Jesus, porque Jesus entregou sua vida por você na cruz do Calvário. Ele abriu os braços e Ele disse, Pai, perdoa, Pai, mesmo que eles não me reconhecem, mas eu os amo. E Ele prova o seu amor para conosco, em que Ele entregou Jesus por nós. Jesus por nós. Eu quero que alguém ore com ela, ore com ele ali. Eu quero que você repita comigo. Você vai dizer, Senhor Jesus. Pode todos declarar, diga, Senhor Jesus, eu te reconheço como meu Senhor e Salvador. Eu não sou mais escravo. Eu estava escravo do pecado. Eu era pecador. E quem é pecador vive no pecado. Mas hoje eu reconheço. Diga, eu reconheço que eu preciso de um Salvador. Tem mais uma mão. E eu reconheço, diga, eu reconheço Jesus como meu Senhor e meu Salvador. E eu decido renunciar à minha vida e deixar Ele viver e fazer dele Senhor da minha vida. Será que você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia.